as 10 atitudes para a gente ter em situações de inundações. E o objetivo vai ser trazer uma discussão sobre medidas preventivas e reativas em situações de enchentes. Como se comportar, onde identificar os riscos, como fazer para ajudar as pessoas que estão ali naquele momento, como não se tornar mais uma vítima. Esse é um banner da Sobrasa, que vem com 10 atitudes para lidar com inundações. Eu recortei aqui as 10 atitudes e vou projetar uma por uma para a gente estar discutindo. E aqui embaixo tem escrito: inundações ocorrem muito rapidamente. Não arrisque sua vida e a de seus familiares. Afogamento é a maior causa de morte em inundações. As inundações são o segundo desastre mais recorrente no Brasil, atingindo 30% do total de afetados em desastres e o maior responsável a causar morte. 44% das mortes por desastres vêm de inundações e, na sua grande maioria, são pacientes afogados que morrem nas inundações, tá? E a primeira atitude é a atitude relacionada com os primeiros sinais. Eu botei um título para resumir cada uma dessas atitudes. Então, primeira atitude é primeiros sinais. Ao primeiro sinal de aumento do nível de água, acondicione os pertences de valor, guarde produtos de limpeza e alimentos fora do alcance das águas e abrigue-se em local previamente planejado. E essa é uma recomendação que fala ao primeiro sinal. Não está dizendo no momento que já está a tragédia acontecendo, a vida está em risco, não é o momento de você ir buscar condicionar os pertences de valor, não é aí. Entender que estamos falando aqui dos primeiros sinais que pode, você perceber o risco, é o momento que você pode ali guardar, acondicionar os seus pertences de valor, produtos de limpeza e alimentos fora do alcance das águas e abrigar em local previamente planejado. Léo, foi muito interessante esse comentário aí desse primeiro sinal, porque uma das características das inundações é o volume de água ele subir muito rápido e acaba pegando as pessoas desprevenidas. Então, assim, as pessoas elas observam aquele primeiro sinal de água e elas não acreditam que isso vai transbordar e vai aumentar o volume de uma forma muito rápida. Elas acabam imaginando que isso vai acontecer um pouco de forma gradativa e acabam não se preocupando. E aí, quando pensam em tomar a atitude para colocar esses alimentos, materiais de limpeza em locais mais altos, às vezes não dá tempo mais, porque o volume de água ele já subiu muito rápido. E é muito interessante que, diferente do mar ou de outras características de rio, esse volume de água, quando ele vai subindo, ele vai trazendo consigo a força e a velocidade. Então, a água vai ficando muito mais veloz, ela vai arrastando muito mais fácil os objetos, os utensílios, e aí, dependendo da exposição da pessoa nesse tipo de ambiente também, ela acaba sendo arrastada. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente trabalha com uma tabelinha, geralmente no Corpo de Bombeiros a gente trabalha com uma tabelinha só para ilustrar um momento que a água está fluindo ali, a velocidade da água, por exemplo, uma velocidade de água aí, só para você ter ideia, Léo, de mais ou menos 5,5 km por hora, na altura da perna ali, na altura do joelho, ela chega a uma pressão ali de carga de praticamente 70 kg força sobre o membro inferior. Então, muito fácil de derrubar uma pessoa, de derrubar uma criança e arrastar. Então, por isso que essas primeiras atitudes de pegar esses utensílios, esses alimentos, já tem que começar a ser antecipada. Ela tem que ser planejada. Se você está numa área onde o risco é muito grande de uma inundação, já se antecipe, né? Percebeu que está chovendo forte, que o volume de água está aumentando, se antecipe. Não deixe para fazer isso na última hora, porque vai ser pego desprevenido aí. Água entrou em casa, né? O primeiro foi primeiros sinais, aí de repente a água não entrou em casa ainda, são os primeiros sinais. Se a água começou a entrar em casa, vai imediatamente para áreas mais altas. Caso não seja possível abandonar, suba no teto, no telhado, né? E ligue 193 ou Defesa Civil 199. A ideia, Léo, é realmente, como a gente comentou no anterior, que esse volume de água ele pode ser muito rápido, ele pode evoluir, subir muito rápido, né? Então, se antecipar. A gente fala de subir no telhado, sempre procurar um ponto mais
mais alto e mais aberto possível, até para que consiga ter uma comunicação, um contato aí de chamar o socorro através do Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil, e também para que essas equipes elas possam visualizar que essa pessoa ela está ali naquela situação de emergência e que facilite o socorro. Quando a água ela chega a ponto de fazer com que os seus moradores subam no telhado, é porque ela já tomou a maior extensão aí de altitude da residência, né? E então automaticamente o socorro, em algumas vezes dessas pessoas, eles acabam sendo feitos por aeronaves, né? Então, inclusive, quando fala assim em salvamento em áreas de inundações, existe algumas etapas também para o salvamento, né? É mais comum de se usar a embarcação e aeronaves. Raras vezes e raras situações você faz deslocamento a pé. Até a gente que trabalha com salvamento não se coloca em situações de risco de fazer um salvamento como é feito, por exemplo, no mar. Às vezes você entra no tete-a-tete, ali você vai fazer o socorro praticamente físico com a vítima, né? Usando ali um recurso como um equipamento, mas nessas situações de inundações, você vai ter que, às vezes, usar embarcação, vai ter que usar aeronave, como foi o caso da Bahia, né? Um grande exemplo foi da Bahia. Muitas vítimas que foram salvas, elas foram salvas porque estavam num ponto mais elevado, e aí as aeronaves de diversos estados que acabaram apoiando, elas conseguiram fazer o socorro por parte aérea, porque essas pessoas acabaram subindo em pontos mais elevados. Nós temos históricos aí de pessoas que subiram em árvore, Léo, ficaram em árvore. Aí as equipes de salvamento por aeronave tiveram que fazer o rapel lá na aeronave para descer para fazer o socorro. Então, só para a gente ter a ideia de que buscar o ponto mais elevado acaba sendo, nesse momento, um ponto mais seguro. E isso válido também, a gente vai falar um pouco mais à frente, é válido também para veículos, né? Se você estiver numa situação lá de uma inundação, você está dentro do veículo, foi pego de surpresa, o ponto mais seguro para você vai ser em cima do veículo. Às vezes a gente se acha, fala assim, pô, eu estou dentro do carro, eu vou ficar aqui que nesse compartimento que ele é o mais seguro. Nesse caso, não. Então, algo importante para a gente reforçar aí nessas atitudes. Concordo com o Ednei, né? Por buscar o local mais elevado vai ser melhor sempre, Léo. Quando eu cheguei lá na ocorrência, geralmente essas inundações pegam de surpresa, porque elas acontecem também na madrugada, um tempo mais frio, com chuva. Então as pessoas estão dormindo e relutam, vê os sinais e ficam demorando. Então, quando eu cheguei lá com a viatura, a única iluminação eram os faróis do carro. E as pessoas estavam em cima do telhado, várias pessoas em cima do telhado, porque não deu tempo de sair para um local. Então, tinham idosos, tinham crianças, e tornando isso aí ainda mais arriscado, né, com uma situação de risco ainda maior. Então, se realmente der tempo, procure um local elevado. Eu sei que não vai ser fácil, né? A gente fala assim, sair da sua casa, a sua história ali, mas só que a gente consegue seguir em frente, né? Saia, vá procurar um local elevado, como o Ednei falou, até os bombeiros evitam muito entrar nesse local. A gente tem alguma técnica, se for sozinho, uma técnica de caminhar em linha, de caminhar em V, para que a gente possa, com uma equipe ali se fortalecendo e conseguindo passar ali por algum local que esteja inundado, mas tudo isso com equipamento, né, com materiais e com treinamento. Se não, é melhor sair, procurar um local elevado do que ficar em cima do teto. Se não tiver, então vai para cima mesmo do telhado e aguarda. Só complementando, né, essa parte de subir em cima da casa, né, tem que ter até um máximo de cuidado, porque recentemente, né, devido a esses relatos, soube de informações que o nível ele subiu do rio, né, que corta ali Itabuna, ele subiu um nível de 9 metros. Então, as residências que ficam próximas a essa população ribeirinha, 9 metros ali realmente cobre bastante casa. É uma situação dessa assim que um indicado realmente deixar o local e partir para um local realmente bem elevado, né? Essa é realmente a primeira atitude, bem falado aí, bem lembrado pelo Tiagão, né? Então, às vezes, para quem está nos assistindo, entender que numa situação como essa, abandonar o local sempre vai ser algo mais seguro. Se você, por alguma eventualidade, percebeu que não dá para abandonar esse local e seria mais arriscado abandonar o local,
Aí você vai subir para um ponto mais elevado. Importantíssimo que o Tiagão falou. Porque às vezes a gente didaticamente está expondo aqui, né, uma por uma, mas existe as prioridades. Então a prioridade é sair desse ambiente. Não confie que não fique naquela confiança de que a água não vai subir a ponto de chegar no passar do telhado. Como o Tiagão deu o exemplo aí, passou 9 metros, pé direito de uma residência, chega às vezes 3, 4 aí no máximo, né? 9 metros já cobriu totalmente. Então, assim, busquem locais mais seguros, abandone esse local, se afaste. E isso, Léo, a gente está falando aqui, e o Tiagão sabe bem, o Herbert sabe bem, nós estamos falando aqui para as pessoas abandonarem numa situação como essa, mas a gente sabe, né, da dificuldade das pessoas que passam por essas situações. Às vezes ela só tem aquilo, né, de bem material, ela não quer se afastar, ela não quer deixar os seus bens ali, ela quer retirar alguma coisa, e não é fácil, até para nós que às vezes estamos ligados a essas atuações de salvamento, você retirar a pessoa dali e convencê-la de sair, não é fácil. Quantas vezes eu já me deparei com cenários de chegar com a embarcação para tirar a pessoa ela em cima do telhado e ela não queria sair, porque ela não queria deixar os bens, porque ela queria aguardar a água baixar, para assim que possível ela pegar alguma coisa do seu bem ali e sair consigo. Então, mas nós estamos aqui com o objetivo de priorizar sempre a vida, né? A vida é o primordial numa situação como essa. Indo para o próximo tópico aqui, desligue a energia e equipamentos elétricos e só utilize o celular. Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso, não use velas, lamparinas e álcool. Léo, isso daí é interessante, né, comentar, porque como o Elbert até ilustrou um grande exemplo aí, às vezes esses tipos de situações elas pegam as pessoas no período da noite, e uma das dificuldades das pessoas de saírem desse local ou de se refugiarem em um ponto mais alto é a diminuição da visibilidade, a baixa visibilidade. Então, já é ruim se deslocar com uma água escura. Já é ruim se deslocar em um ponto onde você não conhece o solo, você não sabe o que está vindo por baixo, você não sabe se tem buraco. Passa a ser mais ruim ainda se você não tiver visibilidade. A questão da energia, a gente fala que o risco de choque, ele está envolvido. Então, assim, se você perceber que a água começou a entrar dentro da sua residência, começou a subir, o quanto antes tente desligar a energia, para diminuir ali o fator ou a possibilidade de tomar um choque. Outro ponto importante é ter algum recurso de luminosidade, de preferência uma lanterna. Por quê? Porque vai te permitir se deslocar melhor, se abrigar num ponto mais elevado, com maior visibilidade. Quando as equipes de salvamento chegar, você consegue mandar sinais de luz. É difícil também para quem faz o salvamento à noite, de madrugada, com baixa visibilidade, e às vezes você não enxerga. Às vezes a pessoa está em cima de um telhado, está em cima de um carro lá, acender a lanterna, facilita também para a equipe de salvamento, isso é muito importante. E quando a gente fala de lamparina, vela, é porque esses tipos de recursos, eles são mais difíceis de se manterem, né? E aí pode acabar gerando também um acidente ali, com um descuido, acabar gerando um outro acidente também. Então, por isso que a gente reforça aí a possibilidade de usar um celular para pedir socorro, desligar a energia, e aí ter uma boa visibilidade de deslocamento aí. Mesmo que esteja faltando energia, a gente não sabe quando retorna, né? E de repente está uma área alagada ali, você não desligou da sua casa e energiza todo aquele local ali, colocando você em risco. A lanterna realmente é mais indicada. Hoje, os smartphones todos, eles conseguem acionar o flash, né? É uma maneira também de você conseguir gerar uma iluminação, porque realmente, quando as equipes chegam à noite, a força de trabalho dela é muito reduzida. A gente tem torres de iluminação, mas só que tem momentos, imagine uma enxurrada daquela, uma inundação acontecendo ali no momento, o Corpo de Bombeiros ele não vai poder entrar imediatamente, porque é muito ter um local seguro para que os militares possam trabalhar, então ele vai precisar observar mais ainda, né? Tem a questão os objetivos da busca do salvamento, que a gente trabalha com algumas doutrinas, a gente fala que é o LAET, L de localizar a vítima, A de acessar a vítima, E de estabilizar a vítima e o T de transportar. Fazer
sempre de uma maneira simples e segura, tentando, né, fazer isso de uma maneira simples e segura. Então, a gente não vai, num local tão arriscado, tomar uma atitude assim tempestiva, rápida. O Corpo de Bombeiros ele é treinado para isso, né, para que a gente consiga manter a segurança. Então, tem que localizar, pensar a melhor maneira de acessar, de estabilizar, transportar essa vítima de modo simples e seguro para a equipe. Vamos para o próximo tópico aqui, que é a atitude número 5. Feche o registro de gás, da água, portas e janelas da casa. Se possível, acione a companhia elétrica da cidade para cortar a luz dessas áreas inundadas. Esses riscos, Léo, eles estão dentro daqueles principais riscos que geram feridos, né? Então, assim, a questão do registro de gás, a própria força da água ali, ela pode arrastar o botijão de gás e romper ali a comunicação entre a válvula reguladora, a mangueira, o botijão, e esse botijão começar a vazar. O risco de ele ali causar uma explosão no meio de uma enchente, no meio de uma inundação, é baixo. Porém, como o Tiagão reforçou um ponto interessante, quando a gente pensa em inundações, a gente não pensa só no momento que ela está acontecendo, mas nós pensamos no pós também. Então, desligar a energia, acionar rede de companhia, desligar registro de água, registro de gás, nós estamos pensando no pós também, principalmente no pós. Por quê? Porque quando essa água começa a diminuir o volume, é onde a gente começa ali a perceber a destruição que ela fez. E aí, se você tem registro de água ligado, registro de gás ligado, eletricidade no local, você pode ter feridos diante dessas situações, no pós, ainda inundação também. Então, por isso que é tão importante você se precaver, antecipar uma medida, porque às vezes você abandonou sua residência, abandonou seu ponto, e aí quando você volta, aí a água está ligada, a torneira está estourada, o registro está estourado, o gás está vazando lá dentro, tem energia, tem fio elétrico lá no chão, e aí você volta, passou a situação da inundação, volta e se coloca numa situação de risco. Por isso que é importante se antecipar nessa atitude preventiva também. O Guedes falou até aqui, viu, Adinei? Eu estou olhando na tragédia de 2011, aqui, por incrível que pareça, o único meio de comunicação que continuou levando informação, principalmente à população mais carente, foi o bom e velho rádio de pilha. Verdade, o rádio de pilha, é verdade, né? Hoje a gente já tem a tecnologia aí do smartphone, dos flash, dos celulares, mas realmente, no passado era o rádio de pilha, né? Olha só, uma situação aqui que eu vivenciei no passado aqui, bem, logo lá na média de 2004, 2005, um dos salvamentos, né, um dos pedidos de socorro foi do senhor, que ele estava em cima de um caminhão e ele estava falando com um apresentador da televisão, e o apresentador de televisão fazendo comunicação com a central nossa, informando o ponto onde ele estava, porque ele não estava conseguindo, devido à quantidade de ligações para o 93, que é muito grande nesse momento, e é importante a gente até falar isso. Às vezes a pessoa está lá em cima do telhado, em cima do carro, e ela está tentando ligar, e nessa época tem muita ocorrência, muita. E às vezes ela não consegue falar com o serviço de emergência. Aí nessa situação ele conseguiu falar com o apresentador de televisão, que aí ele entrou em contato com o centro de comunicação e aí conseguiu intermediar. Então, assim, às vezes essas situações elas vão acontecer e você vai precisar ali de ter um pouco também de resiliência e paciência para poder sair de uma situação como essa. Vamos então para nossa sexta atitude, né? Retire os animais do local. Encaminhe os animais para locais seguros indicados pela Defesa Civil ou, na impossibilidade, solte-os. Esse aí, Léo, é importante também porque as cenas são horríveis, né? Pós-inundação, quando o que eu presenciei, né, eram vários animais, assim, a região era uma parte rural, então cavalos, bois, todos passando já mortos, flutuando ali pelo leito do rio, sendo arrastados, e porque realmente não se preocupou de soltar os animais. Então, eles estavam dentro do cercado, dentro do local deles ali, do curral, e não foi lembrado de abrir a porta.
Sétima atitude, avise os vizinhos. Transmita alarme aos vizinhos do que está acontecendo. Interessante, Léo, nesse relato, em relação à parte do alarme, né? Em Itabuna, recentemente, sobre informação que, até em relação a fake news também, informação que a barragem tinha estourado e muita água ia atingir a cidade, causou um desespero enorme na cidade, o pessoal querendo sair com o carro, ou seja, foi uma confusão enorme, o pessoal correndo na cidade. Depois de toda essa confusão, é que foram ver que era fake news, que se espalharam na cidade, né? Causou todo um transtorno. Por isso que essa parte do alerta, né? Esse alarme, deve ser disparado por órgãos competentes pela cidade, né? Deve ter toda uma estratégia. Nossa oitava atitude, que é fique longe da água. Aí, já mostrando situações de prevenção para a gente não querer, às vezes, ajudar alguém para se tornar mais uma vítima, ou às vezes querer fugir de forma desesperada por onde a gente não tem como se sair dessa, né? Então, fique longe das correntes de água, nunca tente atravessar áreas inundadas, mesmo que você saiba nadar bem. Não se arrisque em travessias ou brincadeiras. Léo, eu vejo, na minha opinião, um dos pontos mais importantes dessas atitudes é essa daqui, né? Porque às vezes as pessoas elas acreditam que a altura da água ali que ela está observando, ela consegue atravessar, mas ela esquece que nós estamos falando, o nome já diz aí, de correntes, né? Essas correntes significam o que? Ela tem força, ela tem velocidade. Então, o que acontece? Isso daí, essa força é muito forte, ela arrasta pessoas. A gente vê, então, nós classificamos, só para você ter ideia, as correntes, né, por níveis. Nós classificamos ela de nível 1, nível 2, e esse nível ele é dado pela velocidade, pela força, e por que ela está arrastando? Ela está arrastando o quê? Está arrastando um sofá, está arrastando uma geladeira, está arrastando um carro. Será que se ela está arrastando um carro, eu vou conseguir atravessar? Então, isso é muito interessante, né? Então, uma corrente aí de aproximadamente 7,5 km, quando ela pega na altura do tórax, por exemplo, ela é mais de 260 kg de pressão. Quando ela pega na altura do joelho, é mais ou menos 122 kg de pressão ali sobre o seu joelho. Será que você vai conseguir se manter em pé? Léo, você conseguiu colocar aquelas imagens que eu mandei para você? Tem uma imagem de um rapaz aí que está andando. Essa daí, olha só, pessoal. Aqui ele chegou num ponto, se vocês observarem nessa imagem, os cantos, principalmente próximo da parede, é onde a água tem menos força. Aonde a água ela tem mais força? No meio dela, aonde você vê essa corrente. No meio dela e na parte mais profunda são os pontos de maior velocidade e maior força. Então, o que ele leva em consideração? Ele estava lá num canto, do lado da parede, ele levou como referência a velocidade e força da água naquele canto, que é diferente do ponto onde ele está aí. Esse rapaz, né, a continuidade, ele cai. Ele é derrubado pela força dessa corrente de água, ele acaba se desequilibrando, cai e ele é arrastado. Por quê? Porque ele teve uma falsa sensação de que a altura da água estava na linha um pouco acima do joelho, que ele podia atravessar, e a outra falsa sensação é porque quando ele estava lá no canto da parede, a força da água era menor. Quando ele chegou no ponto mais crítico da água, ele foi arrastado. Então, isso é muito importante. As pessoas, elas subestimam a força, a velocidade de uma corrente, tá? Então, pensem sempre assim, pessoal, ó, essa corrente, ela está arrastando alguma coisa? O que ela está arrastando? Ela está arrastando um objeto que é pesado? Está arrastando um sofá, uma geladeira, um carro? Não tentem atravessar. Não se coloque em risco, porque você vai ser arrastado também. Principalmente quando você chegar no meio ali, onde a força é maior. Não tem recomendação para entrar sozinho, para tentar transpor sozinho. Não existe essa recomendação. O Corpo de Bombeiros, ele se vai tentar uma travessia dessa, ele vai observar esses níveis que Ednei falou, e ele trabalha em equipe, o corpo militar, o bombeiro, ele vai estar todo equipado com uma roupa de neoprene, com a espessura adequada, com um sapato que proteja seu tornozelo, que proteja com altura, porque na água vai ser arrastado pedras, galhos.
e ele trabalha em equipe, eles vão pelo menos 4 militares, se for em linha, um atrás do outro, onde o primeiro ele está fazendo essa dispersão da água e os outros militares estão segurando, apoiando ali para que ele possa se deslocar. Um deslocamento em V, ele faz uma cunha, o primeiro militar ele vai também quebrar aquela resistência, os demais militares estão ali apoiando esse deslocamento dele, um passo de cada vez, se comunicando. Então, sozinho não existe essa recomendação, né? Não passa. E outro detalhe interessante é que em situação de inundação, pessoal, critério de, eu sou um bom nadador, não tem nada a ver, tá? Situações como essa, é porque eu sou um exímio nadador, que eu sei nadar, não tem nada a ver, porque a água ela vai te arrastar, objetos vão bater em você, você pode ficar preso num refluxo, que é quando começa a fazer aquele turbilhão, e então a habilidade natatória não tem relação de sobrevida em situações de inundação. Não podemos levar isso como uma premissa de a próxima recomendação, que é um nado defensivo, né, que o profissional vai utilizar, um nado defensivo. Onde uma técnica diferente, contra-intuitivo, né, do nado natural ali do crawl, né, onde a barriga fica para cima e você só tentando se desviar dos obstáculos, do refluxo. Então essa é a nossa nona atitude, né, buscar, caso você venha a ser pego numa correnteza, flutuar com a barriga para cima, os pés para frente, de forma a proteger a cabeça e acenar por socorro. Sempre que possível, arranje um material de flutuação para ter consigo. Eu aproveito até para acrescentar dois comentários, reforçar um comentário e acrescentar um comentário na questão anterior. Quero reforçar o que a Ednei falou de objetos que podem atingir quem está ali, não está vendo, são águas turvas, são águas que carregam ali pedaços de madeira, latas de lixo, objetos dos mais diversos que podem causar um trauma, que podem fraturar um membro, causar um trauma de tórax importante, de abdômen, um TCE, a pessoa perder a consciência. Portanto, é muito importante evitar isso. Às vezes, né, tem brincadeiras, eu inclusive já participei disso, desse tipo de brincadeira, em correntezas, onde aí você está descendo ali com caiaque, de rafting, essas coisas, você quer às vezes brincar, pular ali, ou vira, e você está pego ali nessas situações onde você tem várias pedras, você não está vendo nada, situações que podem machucar muito. Então aproveitar, fazer esse paralelo. Às vezes você está ali numa atividade recreativa, se colocando em risco sem ter a consciência, então um colete já é indispensável, logicamente, mas avaliar bem esses riscos, porque uma brincadeira pode se tornar uma tragédia muito rapidamente. E a gente vê muitos vídeos engraçadinhos, entre aspas, viralizando nas redes sociais de crianças que brincam nessas enxurradas, nessas enchentes, alagamentos ali, se jogando às vezes embaixo de um bueiro ali, de uma ponte, para passar, né, o herói que vai lá para entreter os amigos e às vezes não sai, ou às vezes numa poçazinha dessa sai ali, numa correnteza dessas, se jogando, surfando, e são riscos imensuráveis que essas pessoas estão correndo. Portanto, nunca incentivem esse tipo de situação, pelo contrário, orientem a não fazer isso pelos riscos que podem acontecer. E para finalizar essa minha complementação, não daria para a gente falar de correntezas e esquecer, apesar que não se trata de uma situação diretamente relacionada com enchentes ou inundações, as correntes de retornos, para quem frequenta praias. Então, sempre quem é guarda-vida, que é o caso de Elbert, que está ali na praia trabalhando, o guarda-vida vai colocar ali uma bandeira de sinalização vermelha para sinalizar que ali tem uma corrente de retorno, que é aquele lugar, às vezes, que parece ser o mais atrativo, porque você não está vendo onda, que você está vendo um mar mais calmo, mas que por debaixo a correnteza está te levando para o fundo. Então, até, Elbert, eu queria aproveitar para você dizer qual a orientação em caso, para evitar, né, situações também com correntes de retorno, que não é diretamente o tema da live, mas que vale a pena a gente aproveitar esse momento para reforçar, e o que fazer para quem for pego numa corrente de retorno. Perfeito, Léo. Porque realmente é muito difícil de reconhecer, né? Existem algumas características que a corrente de retorno traz, mas para quem não é familiarizado, quem não é um especialista, é muito difícil de reconhecer. Então, vale mais a pena seguir isso que você falou. O local que está identificado com uma bandeira vermelha, com uma placa, é ali o local da corrente de retorno. Mas
Geralmente, as correntes elas se apresentam assim, com uma calmaria, um local que tem pouca quantidade de onda ou não tem uma onda, então ela realmente parece uma piscina ali, ela fica mais calma, porque toda a movimentação da água está em retorno para o oceano. Ela é uma água mais escura devido à profundidade, por estar ali corrente, uma vala que está sendo cavada ali com aquele movimento repetitivo. Fica um local mais profundo. Uma outra característica é que se forma realmente um banco de areia mais alto na frente da corrente de retorno. A gente fala que é uma escarpa praial, ela forma, se você prestar atenção, o desenho geralmente dos mares que tem onda, ele vai subindo e descendo, subindo e descendo. Então, essa parte mais elevada geralmente apresenta o local que a água está retornando. Então, um local mais calmo, um local com água mais escura, que indica uma maior profundidade. E essa areia na frente são indicativos da corrente de retorno. E uma vez caindo lá, a habilidade de natação ela é importante, mas ela não vai garantir a sua sobrevivência, né? Você realmente precisa ter uma habilidade de flutuação. Também era muito importante que todas as pessoas conseguissem flutuar, tivessem a habilidade de flutuar verticalmente, de flutuar horizontalmente, porque garantiria essa sobrevivência. Tentar flutuar, deixar a corrente lhe levar, não dá para lutar contra a corrente, nem na inundação, nem na corrente de retorno. A velocidade ela é muito alta da água, então deixar a corrente lhe levar até que ela perca a força e você acene por socorro. Né? O sinal internacional de socorro em todo local vai ser acenar, balançar o braço para acionar os guarda-vidas. Se você sabe nadar bem, não nade contra a corrente, nade paralelo à água, para que você consiga sair dessa ação da corrente, cair na parte da arrebentação das ondas e a onda vai colocar você para fora. Mas a dica principal é respeitar a sinalização dos guarda-vidas, pedir orientação antes de entrar no mar. Ô, Léo, aproveitando aí a fala do Elbert, o princípio que você estava falando aí acho que a nona atitude, né, que é se manter em posição, a gente chama essa posição em posição de corredeira, né, que você fica realmente ali deitado na água, de barriga para cima, olhando para cima, né, por quê? Que é o mesmo princípio do que o Elbert explicou. Se você tentar nadar contra a força da água, contra a corrente ali, contra aquela correnteza, igual na corrente de retorno, você não vai conseguir vencer essa força exuberante da natureza. Então, qual que é a melhor medida? Você se posicionar de forma que a corrente, essa correnteza, ela te leve, porém, você sempre se deslocando para as laterais, buscando as margens dessa água, que no caso das águas rápidas aí, que são as inundações com correnteza, você tenta nadar 45 graus, mas no fluxo de descida. As pessoas, geralmente, quando elas não têm conhecimento, elas tentam nadar contra, é igual a corrente de retorno. E aí a força vai levar e vai arrastar mesmo. Então o que você tem que fazer? Nesse momento, solta o corpo, deixa ser levado junto, usa essa correnteza a seu favor para você ir nadando para a lateral, né? Você vai saindo para as lateral a 45, porque nós vimos aí numa das imagens que eu mostrei para vocês que os cantos, as margens da água são os pontos de menor força e velocidade. Então é o ponto onde você vai conseguir ali pelo menos tentar se segurar em alguma coisa, ou se levantar, ou sair dessa situação. Agora, tentar nadar contra não é indicado, por isso que tem essa atitude aí de você fazer a posição de corredeira. Lógico que seria importante ter um colete, mas nessa situação é pego desprevenido, não tem como, né? Me parece que há uma diferença na recomendação dessa posição de flutuação. Quando você está numa corrente de retorno no mar, é importante que você fique de frente para a praia, indo de costas, acenando, se você for acenar, ou se você for um nadador razoavelmente bom, fazer essa natação lateralmente de forma oblíqua para tentar sair da corrente de retorno, ou se você não for um bom nadador, melhor se deixar levar para não gastar força com essa tentada de saída sem conseguir sinalizar que você está precisando de ajuda. Que você pode gastar sua força querendo sair da corrente, esgotar as suas forças sem ter sinalizado para alguém e aí submergir e não conseguir ser percebido isso. Não sei se essa interpretação está correta. Já na corrente de uma inundação, você está nesse momento com os pés no sentido para se proteger do que você pode vir a bater de frente, com a cabeça de costa, e ali você está com a barriga para cima
para evitar que as pernas também na profundidade lá venham a ficar presa em algo e se ferir, um risco menor que tem no mar, onde você pode estar fazendo essa flutuação na vertical. Correto essa interpretação ou tem alguma falha aí, Elbert Ednei? Muito bom, Léo, muito bom, bem observado. Perfeito, Porque Léo, é isso mesmo. como você falou, no mar, né, você precisa estar de olho, acionar o serviço de guarda-vidas. Já nessa situação da inundação, realmente é sobrevivência. Quando o militar cai nessa posição, realmente a vida dele também está em risco. É a última estratégia para realizar um salvamento, assim, corpo a corpo, porque antes é tentado lançar a sacola de arremesso, fazer uma amarração rio abaixo para tentar realmente pescar essas pessoas que estão descendo, né? Se caso nada disso funcione, é tentado realmente da última estratégia cair na água e usar esse nado defensivo para tentar alcançar a vítima. Eu vou mostrar inicialmente a posição do nado defensivo, essa posição de corredeira que o Ednei falou, né? Você visualiza aqui que o militar ele está com os equipamentos, né, de proteção dele, está com capacete, com colete, roupa de neoprene, o sapato ali que protege o tornozelo, e ele vai observando e tentando desviar de refluxo para até conseguir alcançar a vítima. Eu vou baixar aqui que ele ilustra a posição, né, que ele faz. Então, ele está observando a vítima e, no caso aqui, ele visualiza uma pedra. Toda vez que tiver um anteparo, uma pedra, logo em seguida terá um refluxo. Um local muito perigoso, né, que vai realmente puxar ali para baixo, vai ficar jogando uma cachoeira ali, jogando constantemente em cima do militar, que vai precisar de habilidades para sair. Então, ele tenta buscar posicionar o corpo para que a própria correnteza leve ele para um outro local, desvie ele do obstáculo e em seguida ele retorna para o fluxo, né, para tentar alcançar a vítima. Ele visualizou a vítima, o comandante viu que as outras estratégias não funcionou e tem que ir um militar lá buscar. Então ele vai nesse nado defensivo para tentar resgatar a vítima. Lembrando que essa posição, a posição de corredeira, ela é válida não só para equipes de salvamento, equipes militares, mas para qualquer pessoa que cair numa situação dessa, né? Exatamente. Você caiu aí numa situação de correnteza de uma inundação, não tente nadar contra a correnteza, porque você, geralmente, quando a força da água ela é muito grande, ela te joga para baixo. Então, ela fica batendo sobre você e te joga para baixo. Por isso que você não tenta nadar contra. Então, você vai seguindo o fluxo, deixa ali na posição de corredeira, vai seguindo o fluxo e vai buscando sempre sair para as laterais. Isso é uma técnica que os profissionais usam, mas que tem que ser compartilhada com as pessoas, porque é a maneira mais segura de buscar a margem. Vamos para nosso último aqui, ó, atitude, pessoal, das 10 da Sobrasa aqui. Forneça flutuação. Nunca tente salvar alguém entrando na água. Avise o socorro profissional, o 93, né, o bombeiro, jogue algum material flutuante e aguarde a chegada dos profissionais. A melhor forma de tentar ajudar alguém numa situação de inundação, que está sendo arrastado, é realmente lançar algo para essa pessoa. Lançar algo para que ela se mantenha flutuando ou para que você consiga puxá-la para a margem, o ponto de menor força da água, né? E esse instinto de ajudar, ele está no ser humano, mas é muito importante que a gente não se coloque em risco. Tem pessoas que tentam entrar, ela pensa assim, ó, eu sei nadar, então eu vou tentar entrar para tirar aquela numa situação de inundação, porque eu sei nadar. Lembrem-se, saber nadar não é critério para um bom salvamento numa situação como essa. No entanto, que nós que trabalhamos aí com situações de emergência, a gente não leva isso em consideração. O que nós temos que saber é usar muito bem recursos. E aí, no caso, aí para quem tenta ajudar alguém numa situação como essa, sempre procure alcançar, sempre procure lançar. Então, lance algo, alcance essa pessoa com alguma corda, um pedaço de madeira, algo que você consiga trazer para um ponto mais seguro. Se colocar em risco de entrar nadando para resgatar alguém, mesmo numa situação de inundação, é muito perigoso. E para quem trabalha aí com a parte de salvamento aquático, como guarda-vida, a gente sabe que
O afogamento, quando ele é presenciado por outras pessoas, geralmente ele tende ali a ser um afogamento múltiplo, né? Porque as pessoas que estão ali ao redor, elas tentam entrar para salvar, sem conhecer a técnica, sem pensar em técnicas mais seguras, elas tomam atitudes agidas por impulso e acabam também se afogando. Então isso é muito importante reforçar. Quer ajudar alguém? Ajude de uma forma segura, tanto para a pessoa quanto para você. É muito mais seguro você lançar uma corda para alguém ser resgatado do que você entrar para tentar ajustar, salvar, e os dois serem arrastados juntos pela correnteza aí. Só para pontuar rapidamente, eu falei das possibilidades, né, que a gente tem com essa sacola de arremesso, com jogar uma corda realmente, e eu falei de um varal, uma corda que é passada de uma margem para outra, né? E essa corda ela não fica num ângulo ali reto, né, de perpendicular, porque uma vez que a vítima fique presa ali, o próprio resgatista, como Ednei vem falando, a força é tão grande da água que ele não vai conseguir se deslocar para os lados da corda. Então, sempre que a gente faz esse varal, a gente faz 45 graus ali, perpendicular. Uma vez que alguém é pescado por essa corda, a própria correnteza vai empurrar ele nesses 45 graus até que ele chegue na margem, né? Porque se a gente deixar reto, a tendência é que cause um afogamento. Então, só para pontuar, se caso for uma estratégia a ser utilizada, que utilize esse ângulo de 45 graus para que a própria correnteza empurre a vítima até a margem. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.